Olá, olá, tudo bem com vocês? E aí, galera? Vamos lá, para a gente dar prosseguimento a mais uma série de aulas sobre genética. Hoje a gente vai falar sobre grupos sanguíneos. Então, por exemplo, você já ouviu falar em efeito de Bombaim, falso O? Você sabe, por exemplo, como determinar as transfusões sanguíneas, quem pode receber de quem pode doar para quem? Então, se ligue que a gente vai falar sobre isso agora. Só que antes, eu peço que você se inscreva no canal para que você possa ter acesso a novidades aí que vão sendo postadas aí periodicamente. Ative as notificações lá no sininho. Deixe seus comentários, não deixe de comentar os vídeos, o que você achou, se ele ajudou de alguma forma, resolução de alguma prova, algum concurso, alguma coisa do tipo. Siga a gente no Instagram, também lá vou deixar o link na descrição desse vídeo. Lá a nossa página no Instagram, que é a Ciência Sem Segredo. Lá eu coloco enquetes relacionadas a temas relacionados às ciências, peço sugestões de aulas que vocês querem que a gente possa produzir para colocar aqui no YouTube. E primeiro, normalmente eu coloco as novidades lá, ou seja, o que vai ser colocado aqui na minha página do YouTube, a gente normalmente começa a dar uma indicação lá na página do Instagram. Então, galera, vamos lá. Para a gente não perder mais tempo, grupos sanguíneos. Só que para a gente determinar grupos sanguíneos, a gente primeiro tem que entender geneticamente como esse grupo sanguíneo é formado, né? Como esse tipo de sangue é formado. Então, por exemplo, na espécie humana nós temos 4 tipos de sangue. Então, nós temos lá um sangue tipo A, um sangue tipo B, AB e um tipo de sangue O, que isso faz parte então do nosso sistema ABO, que antes era chamado de AB0, e você vai entender o porquê desse AB0. Mas vamos lá. Então, aqui são os fenótipos, ou seja, o tipo de sangue possíveis aí determinados por esses grupos de genes aqui, que são determinados então pelos genótipos. Então, vamos lá. Quem é tipo de sangue A vai ter um genótipo homozigoto, iazão, iazão, ou um genótipo heterozigoto, iazão, izinho. Pronto, então determina o tipo de sangue A. Quem vai ser tipo de sangue B, quem tem tipo de sangue B, vai ser determinado pelo homozigoto, IBzão, IBzão, ou pelo heterozigoto, que é o IBzão, Izinho. Quem é AB vai, ó, se manifestar, esses dois genes se manifestam, o IA e o IB. Então, peço a vocês que voltem lá na aula que fala sobre codominância, e eu vou deixar o link aqui para que você possa dar uma conferida lá nesse nessa aula para você entender o porquê quem é AB, esses dois alelos vão se manifestar. E quem é O vai ser Izinho, Izinho, que é exatamente o genótipo determinado por alelos recessivos apenas. Então, vamos lá. O que é que ocorre? Pessoas que têm tipo de sangue A, eles vão ter nas suas hemácias proteínas que nós chamamos de aglutinogênios. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a imagem para vocês, fica muito mais claro. Então, e esses aglutinogênios nada mais são do que antígenos, e esses antígenos estão na membrana das hemácias. Então, esses antígenos, no caso aqui, quem tem tipo de sangue A vai ter um antígeno do tipo A. Quem é B vai ter um antígeno do tipo B. Quem é AB vão ter os dois tipos de antígenos, os dois tipos de proteínas. E o que seria. Ah, e o O não tem nenhum tipo de antígeno, por isso que é AB0, porque ele não tem nenhum tipo de proteína que determine o tipo de sangue A ou B. Ou seja, tem uma ausência dessas proteínas. Então, é chamado de AB0, por conta dessa ausência de proteínas aí no indivíduo que é grupo O. Ah, no entanto, o que é que ocorre? Lá no plasma, ou seja, na parte líquida do sangue, existem as chamadas aglutininas, que nada mais são do que anticorpos. Esses anticorpos, então, vão estar circulando no sangue dessas pessoas. Então, vamos lá. O indivíduo que tem tipo de sangue A vai ter um anticorpo contra o B. Então, nós chamamos de anti-B. Ao mesmo tempo, quem é B vai ter o anti-A, ou seja, vai ter um anticorpo contra o tipo de sangue A.
Isso vai ser importante nas transfusões sanguíneas, a gente conhecer exatamente isso, os antígenos e os anticorpos presentes em cada tipo de sangue. Quem é AB vão ter os dois tipos de antígenos nas hemácias, porém no plasma não tem nenhum tipo de anticorpo, nem o anti-A nem o anti-B. Por outro lado, quem é grupo O não vai ter nenhum tipo de antígeno na hemácia, nem A nem B, porém esse tipo de sangue vai ter lá no plasma sanguíneo, na parte líquida, tanto o anti-A quanto o anti-B. E isso vai ser importante no processo de transfusão sanguínea. Como é determinado bioquimicamente esses sangues aí? Vamos lá, para a gente entender aqui, deixa eu dar uma ampliada aqui primeiro. Antes, vamos só para a gente entender isso aqui, para depois a gente voltar para cá. Olha só, quem tem tipo de sangue A, aquilo que eu falei para vocês, vai ter uma proteína na hemácia, que é a proteína A, está aqui representado por esses cones aqui. Quem é tipo B, vai ter a proteína B na hemácia, ou seja, um aglutinogênio B, representado por esses círculos aí, ou por essas esferas. Quem é AB, tem os dois tipos, tanto o antígeno A quanto o antígeno B. Quem é O não tem nenhum desses dois tipos de antígenos. Está aqui, sem aglutinogênio algum. Como é determinado bioquimicamente para uma pessoa lá que vai querer saber seu tipo sanguíneo, vai a um laboratório e lá o bioquímico vai fazer a seguinte análise no seu sangue. Vai coletar gotas de sangue e vai colocar em lâminas de vidro, e vai colocar dois reagentes, que é exatamente o anti-A e o anti-B. Repare, nesse caso, quando ele coloca duas gotas de sangue do mesmo indivíduo e ele pinga o anti-A, se houver coagulação aqui com o anti-A e não houve coagulação com a colocação do anti-B, significa que esse indivíduo é do tipo de sangue A, porque o anticorpo contra o A que fez o sangue coagular. Então, se foi o anti-A, significa que esse sangue é A. Se não coagulou com o anti-B, significa então que ele é grupo A. No caso aqui, quando se coloca agora o anti-A e o anti-B, coagulou com o anti-B. Então, repare, ele coagulou porque é o anticorpo contra o tipo B que houve uma reação. Então, significa que esse indivíduo tem o tipo de sangue B. Vamos mais. Aqui, na amostra 3, coagulou com os dois tipos de anticorpos, ou seja, coagulou com anti-A e com anti-B. Significa então que esse indivíduo é do tipo AB. Por outro lado, quando se coloca o anti-A e o anti-B, se não houver coagulação em nenhum dos dois, significa que esse indivíduo tem tipo de sangue O. Porque quem tem tipo de sangue O, por exemplo, já tem o anti-A e o anti-B na sua composição, no seu plasma. Isso repercute nas transfusões sanguíneas. Então, repare aqui. Você tem um indivíduo que é doador e os indivíduos receptores. Quem é O pode doar para todo mundo, exatamente porque ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio nas suas hemácias. Doa para todos, tanto para o AB, como para o B, como para o A, como para o próprio O. Quem é A pode doar para a B e pode doar para o próprio A. Quem é B pode doar para o AB e pode doar para o próprio B. E quem é AB doa para a B. Então, está aqui a relação de doação. Porém, quando se fala em recebimento de sangue, vamos analisar isso aqui agora nesse diagrama que foi colocado aqui de forma muito simples e que aparece muito também em avaliações. Repare, o O, quem tem tipo de sangue O, ele pode doar para todos os outros tipos de sangue. Por quê? Porque ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio nas suas hemácias. Então, ele pode ser doado para todo mundo porque não vai haver nenhum tipo de reação de rejeição, nem de indivíduos que têm A,
indivíduos que têm tipo de sangue B, e nem indivíduos que têm tipo de sangue AB e nem do tipo de sangue B. Por outro lado, o O só pode receber dele mesmo, porque ele tem os dois tipos de anticorpos. Ele tem o anti-A e o anti-B. Então, se ele receber do A, o anticorpo, o anti-A vai combater. Se ele receber do B, o anti-B presente nesse sangue vai combater. Se ele receber do AB, ele vai combater os dois tipos de antígenos presentes na hemácia de quem é AB. Então, o O é doador universal. Porém, ele só recebe dele mesmo. Vamos lá para o AB. O AB é considerado receptor universal. Por que isso? Receptor porque ele tem, no caso, os dois tipos de antígenos, mas não tem anticorpo nenhum. Então, se ele não tem anticorpo nenhum, ele pode receber do B e do A, que não vai haver nenhum tipo de rejeição. E, claro, vai receber do próprio AB. Então, o AB é receptor universal. O A, por sua vez, pode receber do O e do A, mas não pode receber do B, porque o tipo de sangue A tem o anti-B. Ao mesmo tempo, o tipo de sangue B também recebe do B ou do O, mas não pode receber nem do A nem do AB, porque ele tem o anti-A. Então, está aí a relação de transfusões. Agora, as pessoas perguntam, professor, então o O é mais raro, né? Não, não necessariamente. O O não é que ele seja mais raro. Inclusive, você encontra até uma quantidade de pessoas consideráveis aí que é do tipo O, aqui no Brasil, por exemplo. Só que a questão do O é que ele só pode receber de outro O. Tem uma restrição em relação a isso. Agora, o que é que ocorre, gente? Aqui tem uma questão importantíssima. O falso O. Olha só, a gente viu anteriormente o seguinte, que indivíduos que são geneticamente A, B ou AB, significa que eles têm geneticamente esses genes que vão determinar esse tipo de sangue. Por exemplo, aqui nós temos quem é AB, quem é A, perdão, vai ter o tipo de sangue A, porque ele tem Iazão, Iazão, ou Iazão, Izinho. Iazão, Izinho. Quem é B vai ter Iazão, Bzão, ou Iazão, Ibzão, Izinho. Quem é AB, IA e B. Quem é O, Izinho, Izinho. Pronto. Simples. Porém, isso só vai ser possível se um outro gene deixar, que é o gene H, deixar esses outros genes se expressarem. Então, se o indivíduo for Hzão, IA, IA, ou Hzão, IA, Izinho, ele vai ter o tipo de sangue A. Se ele for Hzão, IB, IB, ou Hzão, IB, Izinho, ele vai ter o tipo de sangue B. Se ele for Hzão, IA e B, ele vai ter o tipo de sangue AB. Se ele for Hzão, Izinho, Izinho, ele vai ter o tipo de sangue O. Porém, aqui entra o falso O. Repare que aqui agora, se o indivíduo for Hzinho, Hzinho, independente do que vem aqui, IA, IB, IAB e assim por diante, esse indivíduo não vai ter o tipo de sangue determinado por esses genótipos aqui. Por quê? Porque o Hzinho simplesmente vai inibir a ação desses genes I. Então, aí determina o falso O. Ou seja, geneticamente o indivíduo pode, por exemplo, ser Iazão A, Iazão B. Ou seja, geneticamente era para esse indivíduo ser AB,
como nós vimos lá em cima, aqui, como está aqui. Porém, ele é O. Por quê, gente? Porque o Hzinho não deixa esses genes aqui da frente se expressarem. Consequentemente, fica as hemácias sem produzir a proteína A e sem produzir a proteína B. Aí é chamado falso O ou simplesmente efeito de Bombaim. Os indivíduos que são assim, e é raríssimo, né, pessoas no mundo aí apresentarem esse tipo de tipo de sangue, só pode receber sangue também de indivíduo igual a ele. Ou seja, se uma pessoa dessa precisar de sangue, ele não vai receber, por exemplo, se ele for geneticamente IA e B, ele não vai receber o tipo de sangue AB. Ele vai receber de outro indivíduo que também seja falso O, igual a ele. Então tem uma limitação muito grande aí. Tudo bem, galera? Então, nós encerramos mais uma aula. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no canal e que vocês possam ir lá na página do Instagram também, curtir nossa página lá, Ciência Sem Segredo. Um grande abraço, um beijão e até mais.